Somos aqui do explicador virtual. Nós vamos continuar na sala de matemática. E agora nós vamos ver exercícios sobre volume. Seguinte, um paralelepípedo tem dimensões 5 metros, 7 metros e 10 metros. Calcule o seu volume. Então está aqui. O volume de um paralelepípedo, como é que a gente faz? Comprimento, largura e altura. Então o volume vai ser o quê? 5, 7, 10. 5 metros, 7 metros e 10 metros de altura. Então, só multiplicar 5 vezes 7, 35. Vezes 10, 350 metros cúbicos. Agora, entrou esse metro cúbico aqui, gente. Por quê? Não coloquei aqui, só para a gente não confundir com os números, mas sei que todos eles aqui são metros. Esse valor aqui tem metro, esse em metro e esse também em metro. Quando eu multipliquei os valores aqui, ó, 5 vezes 7, 35. Vezes 10, 350. A gente tem que multiplicar as unidades também. Metro vezes metro, só botar aqui em cima. Metro vezes metro dá metro ao quadrado. Vezes metro dá metro ao cubo. Então, gente, sempre que a gente tratar de volume, a gente vai trabalhar com unidades cúbicas. Nesse caso, metro cúbico. Se eu quisesse colocar aqui esse cubo aqui, gente, seria mais ou menos isso. Se vocês quisessem, o cubo não, né? O paralelepípedo, vocês iam desenhar o quê? As dimensões dele aqui, ó, 5, 7, 10. Por quê? Porque aqui eu coloquei C vezes L vezes H e acabei não falando quem é quem. Por quê? Porque tanto faz para mim. Se você inverter o 5 para cá e o 7 para lá, vai continuar a mesma coisa na minha conta, porque eu estou multiplicando todos eles. Então é interessante saber o quê? As dimensões dele, comprimento, largura e altura, e multiplicar todas elas. Então não tem problema se inverter um ou outro. Se eu quisesse fazer ele diferente, fazer o 10 aqui embaixo maior, o 5 aqui em cima menorzinho, sabe? Não tem problema nenhum também. Eu falo que aqui tem 10, aqui tem 5 e aqui tem 7. Em vez da altura ser 10, seria o comprimento dele que seria 10. Não tem problema nenhum, porque continuaria sendo 10 vezes 5 vezes 7 da mesma maneira. Então, quando falaram só em dimensões, não falaram quem é quem, vocês podem ficar à vontade para fazer o paralelepípedo do jeito que quiserem. Se falarem, o comprimento é tal, a largura é tal, a altura é tal, aí sim. Aí fica um pouco mais frisado que a altura é essa, o comprimento é esse, largura. Então, nesse caso, só coloquei as 3 medidas e multipliquei todas elas. Sem problema nenhum. Bom, gente. Número 2 ali. Um cubo tem volume igual a 27 centímetros cúbicos. Calcule o tamanho de sua aresta. Então, só relembrando, o que é um cubo, gente? Só esboçar aqui rapidamente. É quando tem isso aqui, né? Aonde? A aresta, são esses lados aqui, né? São todas iguais. Então é como se fosse um dado. Agora, eu não tenho o valor das arestas, mas tenho o valor do meu volume. Eu sei a fórmula do volume do cubo. Então vou só colocar aqui. O volume é igual a quê? A aresta ao cubo. E nesse caso, o volume vai ser 27. Bom, aqui eu tenho que passar esse 3 para o outro lado. Só relembrar o seguinte, esse 3 está como potência. Vou passar para o outro lado como raiz. Então como é que vai ficar? A aresta vai ser raiz cúbica, que é um 3. Está aqui, ó. Virou o índice da minha raiz cúbica de 27. Tenho que encontrar algum número que elevado a 3
de 27. E que número que vai ser esse, gente? Vai ser o 3. Então, a aresta vai ser 3 centímetros. Lembrando, o volume era 27 centímetros cúbicos. Então, quando eu tiro a raiz cúbica de alguma coisa cúbica, dá só ela mesma. Então, raiz cúbica de centímetro cúbico dá só centímetro. Quando ocorrer esse tipo de caso, só lembrar, se a minha unidade de volume está em metros cúbicos, quando eu tirar a raiz vai sobrar só metro. Se tiver em quilômetro cúbico, quando tirar a raiz vai ficar só quilômetro. Então, se tirar a raiz cúbica, esse 3 aqui vai sumir. Olha lá, 3. Uma esfera de raio 1 metro é mergulhada em uma piscina. Calcule a parte submersa sabendo que 50% dessa esfera estava embaixo d'água. Então é o seguinte, gente. Eu botei uma esfera dentro d'água, numa piscina. Só que a esfera não afundou toda. Ela ficou só o quê? Metade dela só que afundou. A outra metade ficou lá em cima. E agora eu quero saber o quê? Calcular o quê? A parte submersa. Então, calcular a parte que afundou. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Primeira coisa, vamos calcular o volume da esfera inteira. O volume da esfera é o quê? 4 sobre 3 πr ao cubo. Logo, como é que vai ficar? 4 vezes 3,14 vezes 1 ao cubo, que eu falei que o raio é 1 metro. Então, 1 ao cubo sobre 3. Multiplicando, 4 vezes 3,14 dá 12,56. Vezes 1, que 1 ao cubo é 1, 12,56 metros cúbicos. Por quê? Porque aqui ó, o metro está ao cubo, então deu metros cúbicos, que é o volume. Sobre 3. Ou seja, 4,19 metros cúbicos. Esse é o volume da esfera inteira. Só que eu não quero a esfera inteira. Eu quero só a parte submersa. E eu sei o quê? Sei que 50% dessa esfera estava embaixo d'água. Ou seja, 50% é o quê? É a metade, gente. 50% estava para baixo, 50% estava fora d'água. Ou seja, eu quero metade dessa esfera. Vamos fazer o que então, gente? Pego esse volume e divido por 2. Então aqui deu aproximadamente 2,1. Por quê? Dividir 4,19 por 2 deu 2,1 metros cúbicos, metade do valor dessa esfera. Bom, gente, número 4 ali. Se aumentarmos em 20% as arestas de um paralelepípedo retângulo, em quantos por cento seu volume será aumentado? Então é o seguinte, gente. Primeiro, ele não falou nada aqui sobre comprimento, largura e nem altura do meu paralelepípedo. Ele só falou que ele era assim e eu aumentei 20% cada lado dele, cada parte dele, ou seja, o comprimento aumentou 20% aqui, a largura aumentou 20% e a altura aumentou 20% também. Só isso que eu tenho de informação. Então eu vou trabalhar com o que eu sei. O volume inicial, o VI, vai ser o quê? C vezes L vezes H. Por quê? Comprimento, largura e altura, que eu não sei quanto que é, mas vai ser o meu volume inicial. Agora vamos ver o seguinte. Vou trabalhar aqui com a largura. A largura aqui, ó, L, e a largura aqui, ó, vou chamá-la de X. Essa largura é maior. A largura inicial é 100%. Botei em porcentagem porque ele está trabalhando com porcentagem. Agora, essa largura final aqui
eu botei ela 120%. Por quê? Era 100, aumentou 20%. Se aumentou 20%, foi para 120%. Vamos fazer uma regrinha de 3 rápida ali. Só multiplicar cruzado. Para a gente ver o seguinte. X vai ser 120 vezes L sobre 100. O que eu fiz aqui, gente? Só multipliquei cruzado aqui. Ó. 100x é igual a 120L. Passei o 100 para lá dividindo. Só isso. Só para a gente chegar nisso daqui. O x vai ser 120L, largura mesmo L, sobre 100. Só cortei um zero aqui, gente. 12 sobre 10. 12L sobre 10. Agora é o seguinte, gente. Eu descobri que a minha largura aqui vai ser 12 larguras iniciais sobre 10. É isso que eu descobri. Porém, gente, eu preciso saber o quê? Da altura final e do comprimento final. Porém, todos eles aumentaram o quê? Da mesma forma. Esse aqui aumentou 20%, esse aumentou 20% e esse aumentou 20%. Ou seja, se eu botar a largura, trocar a largura aqui por comprimento e descobrir o novo comprimento, eu vou descobrir no final das contas que o comprimento aumentou o quê? 12C sobre 10. Se esse aumentou 20% e ele está agora 12L sobre 10, essa nova largura, então o comprimento aqui novo, esse aqui de baixo, vai ser o quê? 12C sobre 10. E a nova altura aumentou da mesma forma. Se ela era H, virou o quê? 12H sobre 10. Por quê? Porque todas elas aumentaram de 100 para 120%. Aumentaram 20%. Então eu tenho aqui, gente, as medidas do meu novo paralelepípedo. 12H sobre 10, 12C sobre 10 e 12L sobre 10. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular o volume final, porque eu já tenho essas medidas. Então o volume final vai ser o quê? Comprimento. Quem é o comprimento? 12C sobre 10. Está sempre em função do quê? Das minhas variáveis do volume inicial. Porque eu não tenho número nenhum aqui, só tenho isso aqui para trabalhar. Então, comprimento 12C sobre 10 vezes largura 12L sobre 10 vezes altura 12H sobre 10. Multiplicando 12 vezes 12 vezes 12, 1728 CLH. Dividido por 1000. 10 vezes 10 vezes 10. Dividindo aqui, só cortar o zero aqui e andar 3 casas para cá. 1,728 CLH. Ou seja, 1,728 vezes comprimento, vezes largura, vezes altura. Então, gente, eu posso ver o seguinte. Como ele quer em porcentagem que aumentou o volume, eu vou botar aqui o volume inicial é o quê? 100% do que eu tinha. O volume final, gente, é X. Ele aumentou uma porcentagem que eu não sei. Mas eu vou descobrir agora. Mas botei volume inicial e volume final. Eu posso ver aqui, ó, que o volume final é a mesma coisa que o inicial, só que o quê? 1,728 vezes maior do que o volume inicial. Mas eu vou calcular isso em porcentagem. Só multiplicar aqui por 100, né, gente? Porque eu tenho letras iguais aqui, eu vou cortar. Então eu descubro que o volume final, multiplicar aqui por 100, dá 172,8%. Agora é o seguinte, gente. Esse volume inicial eu considero como 100%. Esse final eu descobri que ele vai ser 172,8%. Ou seja, 1,728 vezes maior do que aquele. Quase o dobro daquele ali. Só que eu não quero saber a porcentagem em relação ao volume final. Eu quero saber o quê? Em quantos por cento seu volume será aumentado.
Se estava em 100 e passou para 172, de 100 para 172 aumentou quanto? Aumentou 72,8%. De 100 para 172,8 aumentou 72,8. Bom, então a resposta é 72,8%. Letra D ali, 72,8. Bom, gente, uma questão que não tem letra, não tem número nenhum para as letras, só tem letras. Só que o que dá a entender aqui? Que não importa quais sejam esses valores. Se eles aumentarem 20%, meu volume vai aumentar 72,8%, independente dos valores. Pode ser muito grande, muito pequeno, o volume continua aumentando da mesma forma. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.